Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, Obras Póstumas. Trechos, escritos, ideias de Kardec que foram reunidos e publicados depois do seu desencarne. Nós vamos continuar estudando aqui a segunda parte, extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Mais especificamente, hoje, uma comunicação pelo médium Senhor Dá, como de costume, né? O Kardec não dava palco para médium, então era sempre abreviado, que era justamente o objetivo, era o teor da mensagem. Ele não dava palco nem para espírito e nem para médium. Então, o que interessava realmente era o teor da mensagem, bem diferente de hoje em dia, que nós temos aí verdadeiras estrelas, né, no movimento espírita, coisa que não deveria ser, não é bem da doutrina espírita, mas ok, vamos lá. Vamos para o texto de hoje, bora lá. Essa mensagem foi psicografada em 30 de setembro de 1863. Eis-te de volta, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. A obra ainda, pois não deves deixar-se enferruje a tua bigorna. Forja armas bem temperadas, repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos ao teu alcance, à medida que for necessário. É chegada a hora em que a Igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda em que ela tem de dar a César o que é de César e de assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu inapta, daqui por diante, para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver, mas resignar-se a ela a essa transformação. Não, pois que, então, já não seria a Igreja, para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos, para volver à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, teria de renunciar ao poder, à dominação, de trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela se acha nesta alternativa, ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionária. Aliás, Roma já se mostra cheia de ansiedade e na cidade eterna se sabe, por inegáveis revelações, que a doutrina espírita causará dor viva ao papado, porque na Itália se prepara rigorosamente o cisma. Não é, pois, de espantar o encarniçamento com que o clero se lança ao combate contra o espiritismo, impelido pelo instinto de conservação. Ele, porém, já verificou que suas armas se embotam contra essa potência que surge, seus argumentos não têm podido resistir à lógica inflexível, só lhe resta o demônio, mísero auxiliar seu no século XIX. Ademais, a luta está aberta entre a Igreja e o progresso, mais do que entre ela e o Espiritismo. Ela é batida em toda a linha pelo progresso geral das ideias e sucumbirá sob seus golpes, como tudo quanto sai fora do seu nível. A marcha rápida das coisas há de fazer-vos pressentir que o desenlace não demorará muito tempo. A própria Igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo. Como eu disse, esse espírito aqui é espírito E. Basta, não precisa exatamente falar sobre quem é este espírito. Eu acho que é até muito otimista essa mensagem aí, que a Igreja ia sucumbir ante a força da doutrina espírita, do espiritismo, etc. e tal. Bom, nós sabemos que vamos fazer algumas pequenas pontuações aqui. Você já deve ter me ouvido falar, mas lembre-se que
Jesus veio, ensinou, foi morto pelo sistema político, especialmente religioso da época, ou seja, os judeus da época, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que não queriam ser afrontados. E Jesus era muito provocativo, revolucionário, né? Então fizeram, até que fizeram, conseguiram matá-lo. Mas as suas ideias continuam até hoje, apesar de incrivelmente distorcidas, né? Só que a partir do século III, século IV, o Império Romano resolveu adotar o cristianismo, em vez de persegui-lo, adotar como religião oficial. Daí trouxe um monte de significados que tinha do paganismo para trazer essa religião para o oficial, que todo mundo, todo romano, todo integrante do Império Romano deveria seguir. Então veio Trindade, Virgindade e um monte de outras coisas. Começaram os tais concílios, onde os imperadores e os grandes, da aristocracia, os que mandavam em tudo, os ricos e tudo mais, faziam as leis em nome de Deus. Então, uma hora eles determinam que Maria é virgem, na outra hora eles determinam que, por exemplo, Jesus ressuscitou, outra hora eles dizem que Maria não morreu, ela foi levada ao céu de corpo e alma, outra hora eles determinam que padre não pode casar, e cada hora eles fazem e botam toda a culpa em Deus, né? Então, a partir do momento que começou a religião católica, começou a distorção grave do cristianismo. Depois houve os cismas, que se dividiram. Para começo de conversa, a religião católica já se dividiu em romana e ortodoxa, porque eram dois imperadores, portanto um não mandava na área do outro, então as igrejas dividiram com os impérios também, tanto que a gente tem as diferenças de uma e de outra. Beleza, depois começaram os rachas das religiões protestantes e tudo mais, e cada vez mais, por exemplo, todos os livros que estão na Bíblia foram determinados pelas religiões, pelos concílios. Olha, esse pode, esse não pode. O Evangelho, esse aqui pode, mas esse aqui não pode. Tem um monte de coisa trancada nos porões do Vaticano, nas bibliotecas do Vaticano, por exemplo, de relatos sobre Jesus histórico que a igreja não deixou vir à tona. Conforme foi dividindo, as igrejas não fizeram nenhuma revolução, simplesmente trocaram de nome. Deixou de ser padre, foi para ser pastor, Eu vi um vídeo no TikTok muito interessante há pouco tempo, de um evangélico dizendo exatamente que só se mudou o nome, mas continuou exatamente a mesma coisa, e nós chegamos até hoje. E a gente vê esse texto aqui, que era muito desse espírito, em 1863, muito otimista, e que infelizmente isso não aconteceu, Claro que a Igreja Católica, dessa época, ele está falando da Igreja Católica, perdeu muito a força de que tinha, muito da popularidade dos fiéis, etc. e tal, mas foi para outra religião, as protestantes, evangélicas, etc. E nós trocamos 6 por meia dúzia, portanto o Espiritismo não pegou essa força toda. Infelizmente, em vez de ser transmitida, por exemplo, aqui no Brasil, onde pegou mais, vamos dizer assim, pegou mais rosca a doutrina espírita, virou uma religião trazendo muitos dos vícios das religiões. Coisa que nunca foi, não é e nem será, mas o movimento espírita brasileiro virou extremamente religioso e quase que trocou de novo os nomes, fazendo a mesma coisa que as religiões fazem. Infelizmente, esta previsão aqui, essa visão otimista desse espírito não se concretizou. Mas continuemos lutando aí, divulgando o verdadeiro espiritismo, a doutrina espírita, e não este movimento espírita que distorceu a maioria das coisas, tornando uma religião de autoajuda e do monte de não pode, explicações bem simplistas e bem incipientes aí da grande riqueza que é a doutrina espírita, que é uma filosofia moral e também uma ciência de observação, mas não é religião. E sigamos. Vamos continuar estudando estes comunicados
No próximo episódio, nós vamos falar sobre a vida de Jesus por Renan. Quem será que é esse Renan? Não sei. Vamos descobrir junto? Eu te espero. Até o próximo programa. Obrigado por ter seguido até aqui. Até mais. Tchau.